Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Estes são os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Câmara de Goiânia regulariza a situação dos lavadores de carro da Tamandaré. Governo entrega veículos e equipamentos para a agrodefesa. Joaquim Barbosa é homenageado pela revista Time nos Estados Unidos. Brasileiros têm até amanhã para regularizar situação eleitoral. Ministro do Trabalho defende multa de 40% do FGTS para demissão sem justa causa de trabalhador doméstico. Goiás traz de volta o Meia Araújo. Falta de salários agita Atlético em semana de decisão. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado, com períodos de parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, de olho nos preços, governo incentiva álcool para segurar inflação. No estado de São Paulo, usinas terão incentivos, mas preço do etanol não cai. Correio Brasiliense, ministro quer que multa de doméstica seja de 40%. Valor econômico, Dilma vai propor agenda positiva para a Argentina. Estado de Minas, impossível desenrolar. Fiação aérea cresce sem controle, polui o visual e fica exposta a interrupções e acidentes fatais. Jornal do Comércio, em vez de cair, luz sobe. Foi um balde de água fria na expectativa de haver redução na tarifa em Pernambuco. 0 hora, promessas de Dilma e Tarso ao estado do Rio Grande do Sul chegam a 6 bilhões e 900 milhões de reais. Brasil Econômico, incentivo ao etanol equivale à renúncia fiscal de R$1 bilhão ao ano. O Popular Trânsito, os goianos são barbeiros ao volante? Diário da Manhã, educação, 10 estados podem perder verba federal. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa a partir de logo mais às 9 horas da entrega de 180 veículos, equipamentos de informática e mobiliários para escritórios regionais da Agrodefesa. A solenidade vai ser na Praça Cívica, em Goiânia. O Senado discute nova proposta para o ICMS. O governador Marconi Perillo participa da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos para evitar que o Goiás tenha prejuízos. O governo federal quer unificação em 4% até 2015. Em vez disso, o senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, propôs uma resolução ao projeto com alíquota de 7% para produtos industrializados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, com a intenção de evitar perdas nos estados emergentes. O assunto foi bastante discutido ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. A questão é que os estados perderiam os incentivos fiscais. Para Goiás, um prejuízo no crescimento econômico, segundo a senadora Lúcia Vânia. Não é possível aceitar que o governo venha tratar a região Centro-Oeste, que cresce acima da média nacional, que gera empregos bem acima da média nacional. Também questiona o projeto do governo federal o senador Wilder Moraes. Nós não temos infraestrutura suficiente para atrair. Nós faltamos energia, faltamos estrada, faltamos aeroporto, faltamos porto. Ferrovia tem 20 anos sem construção, que
não tem. Então eu acho que se unificar as alíquotas do ICMS, nós não somos contra não, nós somos a favor, desde que faça primeiro as infraestruturas suficientes para que os nossos estados seja igualitário. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, acompanhou as discussões e defende a permanência dos incentivos fiscais. Que nós, então, possamos convalidar os incentivos concedidos para essas empresas, que alongue esses benefícios para que essas empresas continuem trabalhando nos nossos estados, que, então, esse ICMS, no pior das hipóteses, que fica 4 e pelo menos 7 em todos os níveis, não é só questão da indústria, o comércio também. O governador Marconi Perillo fez questão de estar presente na reunião em Brasília e também defendeu os incentivos fiscais para o estado. Olha, a posição de Goiás é radicalmente favorável aos incentivos que garantem os empregos. Nós estamos todos aqui, os 3 senadores, eu, o secretário Vilmar, o Fórum Empresarial, o Fórum de Trabalhadores, defendendo algumas coisas que são sagradas para nós. O desenvolvimento, o crescimento do PIB, as exportações e, principalmente, emprego e renda. Ao longo dos anos, alguns estados brasileiros sofreram muito por falta de oportunidade de trabalho. E ao longo desses anos, nós trabalhamos para garantir infraestrutura, para garantir industrialização e para garantir empregos. Nós não podemos aceitar que da noite para o dia, uma proposta ou algumas propostas liquidem com a nossa economia e com o nosso estado. Então nós estamos buscando aqui ajustes no sentido de garantir que essa medida provisória do governo e esse projeto de resolução do Senado não nos atrapalhem. Existem algumas alternativas para resolver e convalidar os incentivos. Uma delas é modificar o quórum do CONFAS, diminuindo da unanimidade para 3/5. Outras alternativas também estão sendo estudadas no sentido de garantir que os desiguais sejam tratados diferentemente. Nós temos estados no Brasil que já cresceram demais e todos eles cresceram às custas de incentivos federais, como é o caso do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, e estados que cresceram às custas dos seus esforços, da sua capacidade de atração de novos investimentos e da abertura de parte daquilo que é a sua arrecadação própria, no caso do ICMS. Nós queremos continuar com essa política que nos garanta a agregação de valor às nossas matérias-primas, que garantam a industrialização, a continuidade das exportações, o crescimento do PIB e, principalmente, emprego para o povo. O mais importante é garantir emprego para o povo. Essas medidas vão fechar fábricas e vão tirar empregos da população. A resolução recebeu nesta terça-feira 24 emendas. Deve ser votada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos para depois ser apreciado no Senado Federal. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Governador Marconi Perillo detalha a deputados da base de apoio na Assembleia Legislativa o projeto do piso salarial aos professores. Durante a tarde de ontem e parte da noite, os deputados participaram de sessões e reuniões das comissões. Foram apreciados vários projetos. Um deles autoriza o Executivo a repassar recursos da ordem de R$3 milhões e 100 mil à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Mas a maior polêmica ficou por conta do piso salarial para os professores. Unanimidade quanto ao reajuste do piso, mas divergências quanto à retroatividade de vigência, 1º de janeiro. Ontem o governador Marconi Perillo se reuniu em Palácio com deputados da bancada de apoio, quando deu explicações detalhadas sobre o projeto. Fábio de Souza, do PSDB, líder do governo da Assembleia Legislativa, detalha o que ficou definido. O governador foi claro a dizer que gostaria muito de atender em tudo os professores, porque ele considera os professores, não só os professores, mas os servidores da educação como um todo, de suma importância. Todo mundo sabe disso. Agora, o governo tem um problema de questão financeira. Ele está dando um aumento para todos os P1, P2, P3, P4. Todos os servidores vão receber aumento a partir de agora. O governo era obrigado a dar retroativo apenas para o P1. Ele está dando para todos a partir de agora, está retroagindo o P1 até janeiro, que o projeto inicial não dizia isso, e agora nós vamos retroagir com a autorização do governo também por P2. Ou seja, os dois que recebem menos o salário vão receber retroagido. Enfim, o governo está fazendo aquilo que ele pode fazer, que é 100% possível. O deputado Hélio de Souza, do DEM, vice-presidente da Assembleia Legislativa, diz o porquê o governo concedeu retroatividade apenas para 2 níveis da categoria. Não há disposição de caixa. É de conhecimento de todos que o governo do Estado tem dificuldades e pode acontecer o paradoxo. Sabemos que temos 1 bilhão e 500 milhões para ser investido em obras, mas são verbas carimbadas, que foram empréstimos do BNDES e não poderão ser utilizados para a manutenção do Estado. Caso o governo não tenha todas as precauções necessárias, somente na questão salarial, há uma previsão que nos próximos 3 ou
4 meses, ocorra dificuldade de fazer o pagamento em dia para os servidores do Estado, não só para a educação, para todos os servidores. Então é uma medida cautelar e é uma medida que, com certeza, querendo ou não, valoriza o professor, porque a partir do 1º de maio, esse aumento de 7,89 será extensivo a todos os professores aposentados ou efetivos em atividade no Estado. A medida dá um impacto de aproximadamente 120 milhões de reais ano. A retroatividade geraria outro impacto de mais ou menos 50 milhões. Daí, essa preocupação do governo. Ontem foram lidos em plenário mais 4 projetos de autoria do Executivo. Um deles pede autorização para o Poder Executivo contratar financiamento junto ao Banco do Brasil mediante prestação de garantias da União, e outro dispõe sobre a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E o projeto que concede, então, o piso salarial dos professores não foi votado ontem na Assembleia Legislativa. A previsão é de que a matéria seja apreciada hoje, na sessão de hoje, na Assembleia. E termina esta semana o prazo para que os brasileiros regularizem a situação do título de eleitor. Quem não votou nem justificou a ausência nas 3 últimas eleições seguidas tem até amanhã para procurar a Justiça Eleitoral. Se não fizer isso, o eleitor terá o título cancelado. E também fica impedido, por exemplo, de tirar carteira de identidade, tomar empréstimo em banco oficial e fazer matrícula em instituição pública. Até agora, menos de 5% dos eleitores em situação irregular foram aos cartórios. Quase 1.500.000 ainda não regularizaram o título. O eleitor pode ir a qualquer cartório eleitoral para resolver o problema, mesmo que esteja em uma cidade diferente daquela em que vota, porque o sistema é nacional. Basta levar um documento oficial com foto e pagar a multa, que é de R$ 3,51 por eleição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o prazo não será prorrogado. E a regularização do cadastro é uma forma de aperfeiçoar a democracia brasileira. 7:12. Câmara aprova a emenda que regulariza a situação dos lavadores de carro da Praça Tamandaré. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação, nesta terça-feira, emenda ao Código de Postura do município, proposta pelo vereador Paulo Magalhães, do PV, para legalizar a atividade dos lavadores de carro da Praça Tamandaré, no setor oeste. Segundo Paulo Magalhães, os lavadores não poluem o meio ambiente e precisam do trabalho. De acordo com o vereador, a Saneago vai recolocar os hidrômetros na praça e a Prefeitura deve auxiliar na instalação das caixas de limpeza de resíduos. Nós fizemos uma emenda, nesse TAC que nós fizemos, onde os lavadores de carro terão 180 dias para construir essas caixas de tratamento daquela água usada na lata do carro, que não tem nada de poluição, que é o sabão que eles usam é o sabão neutro, shampoo neutro, então barro e poeira faz parte do meio ambiente e água. Vamos instalar novamente a semana que vem os hidrômetros no lugar, começar a construir as caixas e realmente dar liberdade àqueles que trabalham, que querem sustentar sua família, que lá já estão há mais de 20, 30 anos. A emenda irá para a segunda votação na sessão desta quinta-feira. O prefeito Paulo Garcia, segundo o vereador Paulo Magalhães, já se comprometeu a aprovar a emenda. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:13. O vereador quer a instituição do Dia Municipal de Combate ao Crack. Um projeto de lei do vereador de Goiânia, Fábio Lima, do PRTB, propõe a criação do Dia Municipal de Combate ao Crack, a ser comemorado anualmente no primeiro dia útil do mês de outubro. Segundo a matéria, caberá ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, organizar todas as atividades de conscientização e prevenção, envolvendo todas as escolas da rede de ensino do município e todos os órgãos da administração. O vereador Fábio Lima diz que o uso do crack é um problema que avança em Goiânia, o que justifica a instituição da data. Hoje em Goiás nós temos 60 mil dependentes químicos e as famílias estão sendo destruídas por causa desta droga, o crack. A sociedade também tem a sua contribuição também, porque nós estamos vendo espaços públicos sendo transformados em verdadeiras cracolândias. Então a nossa bandeira, a nossa preocupação são duas. Primeiro, fazer um trabalho de prevenção contra as drogas nas escolas municipais e também fazer um trabalho de conscientização e mobilização com toda a sociedade, porque também eu creio que é o seguinte, é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade do poder público e também uma responsabilidade da sociedade. O vereador concorda que apenas a criação de uma data não vai resolver o avanço do crack em Goiânia. Não resolveria não, mas a gente tem que começar com essas ações para que essas ações se transformem num verdadeiro tsunami contra o crack. O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores da capital. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7:15.
O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. Infelizmente, alguns casos de dengue 4 já foram confirmados em Goiás. Os sintomas são os mesmos da dengue tipos 1, 2 e 3. A diferença é que agora a chance de contrair a doença ficou maior. Se você estiver com febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas, não tome remédio por conta própria. Procure uma unidade de saúde. Se os sintomas são iguais, o jeito de combater a dengue 4 continua o mesmo e você já sabe como fazer. Não deixe água acumulada em pneus ou garrafas PET. Mantenha sua caixa d'água bem tampada e os vasos de plantas com areia. Elimine a água sobre a laje de casa e as folhas e galhos que entopem a calha. Com 10 minutinhos por semana, você faz a sua parte. Não fique parado vendo uma doença tão perigosa chegar cada vez mais perto. Manter a dengue longe é uma questão de atitude. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Não perca! Nesta quarta, o Sistema Brasil Central de Rádio transmite ao vivo o amistoso entre Brasil e Chile. Acompanhe todos os detalhes a partir das 9 da noite com a equipe do Scratch de Ouro. Brasil e Chile, você confere aqui no Sistema Brasil Central de Rádio. O esporte anda, a Brasil Central comanda. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou a restrição da transferência do tempo de propaganda na TV dos parlamentares que mudarem de partido. A votação também restringiu a transferência dos recursos do fundo partidário. A regra pode afetar principalmente o novo partido de Marina Silva e o PSD, que recebeu diversos políticos de outras legendas em sua fundação em setembro de 2011. O texto será encaminhado agora para o Senado e, se aprovado, já valerá para as eleições do ano que vem. E a ex-ministra do Meio Ambiente e fundadora do partido Rede e Sustentabilidade, Marina Silva, se reuniu com um grupo de parlamentares para pedir ajuda na derrubada ou na alteração do projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos. Entre os parlamentares contrários ao projeto, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a se comprometer com o grupo. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, pré-candidato em 2014, também é contrário à proposta. O presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que não promulga PEC que cria tribunais federais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não vai promulgar a proposta de emenda constitucional que criou 4 novos tribunais regionais federais. O anúncio foi feito nesta terça-feira, depois de encontro com representantes de associações de juízes. Segundo o que declarou Renan, houve um erro formal na tramitação da PEC e, pelo que parece, o judiciário está dividido, o que exige ponderação, já que se, por um lado, há necessidade de expansão da Justiça Federal, também é preciso cumprir o rito constitucional. A Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho pediram a promulgação da PEC. Contrário à proposta e cercado por polêmicas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, acredita que o custo para a criação de novos tribunais chega a 8 bilhões anuais. Os grupos discordam e afirmam que os valores ficariam em torno de 700 milhões anuais. Com um impasse, representantes da classe ou parlamentares favoráveis à medida já sinalizaram ingressar no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança contra Renan Calheiros, por ato omissivo. Eles alegam que o presidente do Senado não tem poder para passar por cima de até 2/3 do Congresso, que se mostram favoráveis à aprovação da PEC. De Brasília, Marina Faldi. 7h20.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi um dos homenageados de uma cerimônia da revista Time, que aconteceu ontem à noite nos Estados Unidos. Ele é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista. Antes, Joaquim Barbosa fez palestra na Universidade de Princeton. Falou sobre questões como o sistema de cotas nas universidades, a união estável entre pessoas do mesmo sexo e as pesquisas com células-tronco. Recursos podem acabar em novo julgamento do Mensalão. Ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm dado declarações à imprensa, afirmam que há maioria para que sejam aceitos os chamados embargos infringentes, o recurso possível quando, na ocasião do julgamento, não houve unanimidade na condenação. O prazo já está correndo e os advogados têm até o dia 2 de maio para recorrer. A defesa de Rogério Tolentino se adiantou e foi a primeira a encaminhar à Suprema Corte o pedido de redução de pena do réu, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Especula-se que o STF possa rever condenações com 4 votos contrários em 12 casos. Entre eles, do ex-ministro José Dirceu, também de José Genuíno e Telúbio Soares. Se assim for, será realizado um novo julgamento e o ex-ministro José Dirceu e outros 11 condenados do Mensalão podem se livrar de cumprir pena em regime fechado. Ainda com a chance de um novo julgamento, Marcos Valério e seus ex-sócios podem ter penas reduzidas. De Brasília, Marina Faldi. 7h21. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um morador de rua foi baleado no setor Cidade Satélite de São Luís, em Aparecida de Goiânia. Maurício Gomes de Brito, de 30 anos, foi atingido no abdômen. A vítima disse para a PM que foi abordada na rua por 2 suspeitos em uma moto e um deles atirou. Maurício, que é usuário de drogas, foi levado para o Hugo e está internado na UTI em estado grave. O presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal quer a extinção do regime semiaberto no Brasil. Com a convicção de que da forma atual não funciona, o presidente da Agência Goiana do Sistema Prisional, Edemundo Dias de Oliveira, que integra a comissão de juristas que vai reformular a Lei de Execuções Penais no Brasil, defende a extinção do regime semiaberto, ou, no mínimo, uma total reformulação. Este regime é classificado por Edemundo Dias como uma excrescência que incentiva o crime. E ele gera um sentimento de impunidade muito grande. O sujeito comete um crime, por exemplo, contra a vida, que é o bem maior que o homem possui, ele é condenado a 20 anos, mas ele sai com sexta pena. E aí ele vai para o semiaberto, ele gera um sentimento de impunidade, seja em relação a ele próprio, seja em relação à sociedade e às vítimas do seu crime. Portanto, a minha proposta vai ser, ou se extingue de vez o regime semiaberto, o sujeito tem a pena fechada, pena é pena, ele cumpre no regime fechado e sai, após cumprir a pena no regime fechado, diretamente para condicional, ou ele vai para um regime semiaberto mais diferenciado. Ele trabalha durante o dia dentro do próprio sistema, pagando inclusive as despesas de manutenção do próprio sistema, do próprio presídio, onde estiver, e à noite ele sai mais monitorado por pulseira ou tornozeleira eletrônica, evitando com que ele quebre o regime semiaberto. Pela proposta, se o condenado quebrar o regime semiaberto, perde a progressão. Edemundo Dias diz que a Lei de Execuções Penais no Brasil deve ser efetivamente cumprida. Segundo ele, no máximo em 2 meses o projeto estará pronto e vai ser encaminhado para discussões no Senado Federal.
Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. Na onda dos aumentos, produtos essenciais no café da manhã dos brasileiros, como o pãozinho francês e o leite, estão mais caros. Nos supermercados, o aumento é 4 vezes maior que o aumento registrado nas panificadoras. Vamos conversar agora com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da RBC. É um prazer falar com vocês. Gleidson, qual é o resultado dessa pesquisa? Bom, como você disse, no caso das panificadoras, nós verificamos um aumento em torno de 5,15%, bem inferior dos aumentos praticados nos supermercados, que foi de 23,29%, passou do preço médio de R$ 6,06, que era comercializado em abril do ano passado, para R$ 7,51, que é o preço médio atual. Então, na realidade, foram 24 estabelecimentos que nós visitamos, foram 14 panificadoras e 10 supermercados. Nós resolvemos separar essa pesquisa por segmento para facilitar a pesquisa por parte do consumidor, e foram ao todo 15 itens pesquisados, não somente pãozinho francês e leite, como diversos tipos de quitandas também. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, esse aumento foi levando em conta todos os estabelecimentos visitados. Nós vamos analisar o aumento individual. Houve supermercado na região central de Goiânia que passou do preço médio de R$ 5,98 no ano passado para R$ 8,48, ou seja, nesse caso individual, o aumento chegou a 41,80%, Gil. Agora, existe algum motivo para esse aumento exagerado e também para essa diferença tão grande registrada entre supermercados e panificadoras? Bom, na realidade, é a onda de aumento que está sendo desencadeado no Brasil e acaba sendo refletido em outros produtos também, como no caso do pãozinho francês. Agora, cabe ao consumidor fazer sempre a pesquisa de preço, até mesmo porque a variação entre menor e maior preço, como no caso das panificadoras, ela foi de 37%. Então, é possível encontrar o quilo do pão francês variando de R$ 7,95 até R$ 10,90. E para que o consumidor tenha uma noção de como é importante economizar, nós fizemos uma continha bastante simples para o consumidor. Nós levamos em conta uma família que tem aí 3 membros adultos. Então, consumindo apenas um pãozinho francês, que tem em torno aí de 50 gramas, que representa 150 gramas diárias, ou 4,5 kg por mês, e a quantidade de litros, que é determinada pelo DIEESE, na Cesta Básica Nacional, que é de 7,5 litros, então isso vai comprometer 18,87% do salário mínimo, ou seja, R$ 127, apenas com a compra desses produtos, ou seja, o pãozinho e o leite. Então, vale a pena, sim, fazer a pesquisa de preço. E, é claro, fica aí uma dica para o consumidor, que apesar dos supermercados ter tido um aumento bem maior do que as panificadoras, ainda assim é mais vantajoso para o consumidor, ou seja, os menores preços foram encontrados nesse segmento, ou seja, nos supermercados. Com quase 20% do salário mínimo comprometido, no caso dessa família de 3 membros, qual é a alternativa, Gleidson, além de pesquisar preços para tornar esse café da manhã mais barato? Bom, na realidade, o consumidor, hoje em dia, como os itens da cesta básica também são bastante caros, não aconselho nem mesmo a adquirir os produtos e fazer na própria casa, que pode ser, como no caso dos restaurantes, que está sendo uma economia maior para o consumidor comer fora do casa do que comprar os produtos da cesta básica. A alternativa mesmo é realmente fazer a pesquisa de preço, próximo da residência do consumidor, eleger pelo menos 3 estabelecimentos, 3 supermercados ou 3 panificadoras e fazer essa pesquisa de preço e atentar também, Gil, com relação à qualidade, porque preço é importante, mas a qualidade ela é fundamental. E atentar também, procurar aliar o preço e a qualidade e atentar com relação à higiene, tanto do local como das pessoas que vão manusear esses produtos. Tendo em mente que a pesagem do produto, do pãozinho francês, tem que ser sempre feita à vista do consumidor. E com relação à data de validade, mesmo os produtos que esteja dentro do prazo de validade, dependendo da conservação que esses produtos tiveram no estabelecimento, pode estar com a qualidade comprometida. Então ele tem que analisar não somente a data de validade, como também a aparência desses produtos. E principalmente no caso da mortadela, por exemplo, é muito fácil verificar a qualidade. Esse produto tem que estar de cor homogênea.
Então, o consumidor tem que atentar a tudo isso, e a pesquisa que está disponível no site do PROCON, ela dá todas essas orientações, inclusive os locais que foram pesquisados pelo PROCON Goiás. Gleidson, essa pesquisa então já está disponível para o consumidor? Sim, já está disponível no site www.procon.go.gov.br. Gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Gleidson Tomás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigada, Gleidson Tomás. Então, falando sobre o aumento do pãozinho francês e o leite, estão mais caros nos supermercados e nas panificadoras. Nas panificadoras o aumento é 4 vezes maior que o aumento registrado. Nos supermercados o aumento é 4 vezes maior que o crescimento registrado nas panificadoras. O consumidor, então, deve fazer a sua pesquisa antes de comprar o pãozinho de cada dia. Agora são 7h31. 2 idosos morreram ontem em rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Um deles, de 74 anos, perdeu o controle do carro, enquanto o outro, que aparenta ter cerca de 60 anos, foi encontrado morto. O acidente aconteceu na BR-414, entre Anápolis e Planalmira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, após perder a direção, o carro que o idoso dirigia, com placa de Pirenópolis, saiu da pista e capotou. Com o impacto, o homem que viajava sozinho foi arremessado para fora do veículo. Já na BR-153, próximo ao trevo de Corumbá, 108 quilômetros de Goiânia, o corpo de um homem foi encontrado no canteiro central da rodovia. A suspeita é de que ele teria sido atropelado. Pedaços da lanterna de um carro foram encontrados ao lado do corpo. Vamos saber detalhes sobre o plantão das polícias nas rodovias que cortam o estado com Libório Santos. Bom dia. Tivemos nas 24 horas, 20 acidentes, 4 feridos. Apenas confirmando que realmente houve uma suspeita de atropelamento no BR-153, quilômetro 436, como vocês já disseram, entre Anápolis e Jaraguá. A vítima, um homem, mais ou menos 60 anos, não foi identificado. O veículo também não. Houve também uma saída de pista da BR-414, no quilômetro 425, nas proximidades de Anápolis. Um saveiro, placa IAX 0844 de Pirinópolis, Abadinho Vieira de Souza, 74 anos, fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E começa a obra de duplicação da J070 no trecho entre Inhumas e Ituaçu. O projeto prevê a continuidade da duplicação feita entre Goiânia e Inhumas. A obra compreende a construção e pavimentação de uma nova pista, a revitalização do asfalto existente, canteiro central e sinalização. A previsão é de que seja duplicado um trecho de 16 quilômetros, como afirma o diretor de obras rodoviárias da Agência de Transportes e Obras, Marcos Mussi. Esse trecho que já está licitado, está em obra, ao qual nós estamos nos referindo, que é o trecho de Inhumas a Itaúsu, na verdade faz parte dessa obra maior, que é prolongar a duplicação de Goiânia até a cidade de Goiás. Esse trecho em questão já está com as suas obras totalmente em andamento, todos os bueiros estão em andamento, as obras de arte. Nós estamos muito satisfeitos com o andamento desse primeiro mês. Com o início das obras, Marcos Mussi alerta os motoristas que precisam utilizar a rodovia para que estejam atentos à sinalização para evitar acidentes. Os motoristas, mesmo vendo as placas, mesmo vendo que está em obra, passam em velocidade muito alta. Pedimos, inclusive, o apoio a partir da semana que vem para a Polícia Militar Rodoviária. Estamos ajudando com sinalização. Vamos intensificar a colocação de placas, pedindo redução de velocidade, porque realmente é uma situação que pode vir a causar um acidente. Com recursos em torno de 62 milhões de reais, a obra completa seguirá o cronograma previsto de 24 meses. O trecho entre Inhumas e Itaúsu está previsto para ser concluído ainda neste ano. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Então, as obras lá de duplicação da J070 no trecho entre Inhumas e Itaúsu tiveram início. Agora são 7h34. Polícia Militar realiza troca de comandos. A prioridade é o combate à criminalidade em Goiânia. Em continuidade às mudanças do começo do mês, a Polícia Militar realiza alterações no comando de policiamento da capital, 1º BPM, 30º BPM e Batalhão Escolar. Destaque para o Coronel Walter Veríssimo, que assume oficialmente o CPC, em substituição ao Coronel Márcio Queiroz. O comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Silvio Alves, diz o que espera dos novos comandos, empossados nesta terça-feira. Cumpram
a determinação do nosso governador Marconi Perillo e do nosso secretário Joaquim e minha própria de comandante-geral, de redução de criminalidade. Goiânia, que foi uma cidade tida como exemplo para as outras capitais, uma cidade bela, bonita e segura. E com certeza esses 4 comandos que aqui assumiram hoje, os 4 comandantes, foi escolhido também pelo Coronel Veríssimo, pelo perfil de policiais, de oficiais, de comandante de tropa de rua. A sociedade goiana, principalmente a goianiense, vai sentir a presença maciça da polícia na rua. Coronel Walter Veríssimo fala das prioridades para o combate à criminalidade em Goiânia. Nós vamos dar prioridade às ações de patrulhamento tático, de policiamento comunitário. Já estamos com 10 operações em curso, desenvolvidas na área do CPC em toda a Goiânia. Daremos prioridade para zonas de maiores índices de criminalidades, com foco no patrulhamento tático. E essas regiões e ambientes serão policiadas e abordadas pela Polícia Militar. Desde o dia 4 de abril, a PM já realizou mudanças nos comandos de policiamento de Anápolis, Ceres, Aparecida de Goiânia, entre outros, com destaque para a nova Rotam, que passa a ser 24 horas, comandada pelo Tenente-Coronel Renato Brum. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. 5 adolescentes que foram apreendidos há cerca de 10 dias por roubo de carro são suspeitos de terem assaltado uma casa e roubado 2 veículos na noite de segunda-feira em um condomínio em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o grupo, formado por 2 meninas e 3 meninos, invadiu a residência, rendeu a família e fugiu levando os 2 carros. Um dos veículos foi abandonado no residencial Itaipu, em Goiânia. O outro carro foi visto na tarde de ontem por policiais que estavam em patrulhamento na região do setor Real Conquista. Sinditáxi e Batalhão de Trânsito discutem medidas de segurança para taxistas. O caso de um taxista que foi assaltado e esfaqueado por 4 jovens em Goiânia acendeu o sinal de alerta entre a categoria. Felizmente, o profissional só teve um corte no pescoço e passa bem, mas o crime foi um dos assuntos discutidos em reunião entre taxistas e policiais militares do Batalhão de Trânsito, conforme explica Silone Antônio dos Santos, presidente do Sinditáxi. Essa reunião de hoje é uma reunião rotineira, mensal, nós temos ela todos os meses. Então, agora, ela coincidiu, com esses fatos que aconteceu aí, e nós viemos aqui, acendeu a luz alerta, e nós estamos aqui pedindo e já fomos prontamente atendidos. Vai ser desencadeada uma operação aí de abordagem aos taxistas, com vista também à festa da pecuária e logo em seguida festividade de Trindade, que chove de malandro, tem malandro de tudo quanto é canto do Brasil para esses locais de eventos, de grandes eventos. Então nós estamos muito preocupados com essa onda de assalto aí aos taxistas que tem sido crescente. O comandante do Batalhão de Trânsito, Tenente-Coronel Marco Antônio Castro, ouviu as solicitações dos taxistas e prometeu colaborar. A Polícia Militar já há algum tempo faz essa parceria e agora está reforçando mais ainda com esses profissionais que são muito vulneráveis na sua atividade, para uma sintonia melhor com as suas ações. Esses profissionais, eles nos informarem de situações de suspeição para que nós possamos também ajudá-los na execução da sua atividade. Então é uma parceria que já vem de grande tempo, já de alguns anos que nós fazemos, o Batalhão de Trânsito, o Comando do Policiamento da Capital, com os sindicatos e também com todos os profissionais. E aqui no batalhão nós nos reunimos todo mês para discutir estratégias e oferecer oportunidades de uma parceria melhor a cada dia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A Agência da Previdência Social, localizada na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, iniciou ontem uma reforma para a modernização de suas instalações, mas a unidade garante que não haverá interrupção de serviços prestados à população. Segundo a agência, os procedimentos que estavam agendados para essa unidade de atendimento do INSS serão redistribuídos. Agora o destaque da reportagem, direto da redação, Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, acontece daqui a pouco, às 9h30 da manhã, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, a FAEG, a mesa redonda PIB e agronegócio. Essa mesa redonda que vai reunir prefeitos dos municípios goianos, autoridades, empresários rurais, entidades de classe e imprensa, com o objetivo de levantar os principais pontos que fazem do agronegócio o responsável por manter o crescimento da economia goiana. 7 dos 10 municípios no ranking do PIB, dos 7 dos 10 municípios que estão mais bem colocados no PIB goiano, tem a agropecuária como atividade econômica principal.
E, de acordo com dados do IBGE de 2010, divulgados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é vinculado à Segplan, os 10 municípios goianos mais ricos são responsáveis por 60,3% do PIB goiano, totalizando 58 bilhões de reais. Lembrando que o PIB total de Goiás em 2010 foi de 97 bilhões de reais. Então é isso, daqui a pouco às 9h30 na FAEG. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h40. Mutirão de audiências de conciliação do DPVAT agiliza andamento dos processos e desafoga o judiciário goiano. Nesta etapa do mutirão, que é realizado de 2 em 2 meses, são ao todo 209 processos das comarcas de Inhumas, Guapó, Nerópolis e Goianira. A cidade de Guapó recebe hoje as audiências de conciliação do DPVAT. De acordo com o juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais do Tribunal de Justiça, os processos relacionados ao seguro obrigatório para veículos provocam acúmulo na maioria das comarcas do estado. Segundo ele, as audiências de conciliação dão uma agilidade aos processos e desafogam o judiciário. O objetivo é justamente agilizar os feitos relacionados a cobranças do DPVAT com a solução através do acordo. Então, o que a gente quer é, mediante o acordo, abreviar a vida útil do processo e resolver o problema do jurisdicionado o mais rápido possível. O juiz Paulo César Alves das Neves recomenda que, antes de entrar na justiça, o condutor procure a solução do conflito administrativamente. A recomendação aqui que nós fazemos é que justamente o usuário procure a solução através do processo administrativo, do requerimento administrativo, que pode ser feito inclusive através até dos próprios Correios. Caso ele não consiga encontrar uma solução satisfatória, aí sim ele poderá buscar no judiciário uma resposta para o seu problema. O juiz Paulo César Alves das Neves informou ainda que o próximo mutirão de conciliação do DPVAT vai ser realizado no mês de junho. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. E o Bayern de Munique goleou o Barcelona. As notícias do esporte vêm a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. Entra ano, sai ano, a influenza, conhecida como gripe, continua sendo a principal causa de internações por pneumonia. E para combater, o melhor é vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas ou mulheres até 45 dias após o parto, idosos, indígenas, profissionais de saúde e doentes crônicos. A vacina contra a influenza é para você. Vacine-se de 15 a 26 de abril. Leve o cartão de vacinação. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Abrindo as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça, o Bayern de Munique, atuando em casa, venceu todo o poderoso Barcelona por 4-0 e conseguiu uma vantagem gigante para o jogo de volta. Graças ao gols de Miller 2, Mário Gomes e Robben, o time alemão pode perder na semana que vem Barcelona por até 3 gols de diferença para se garantir na final do principal campeonato europeu. Nesta quarta-feira, outra semifinal entre Borussia Dortmund e Real Madrid acontece na Alemanha. A partida está prevista para começar às 15h45 e colocará à frente, mais uma vez, um time alemão contra um espanhol. 7h44. Atacante Araújo está muito próximo de acertar sua volta ao Goiás. A venda de ingressos para a semifinal do Campeonato Goiano. O Goiás enfrenta a Aparecidense amanhã, 8h30 no Serra Dourada. Começa daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, no Empório Esmeraldino, até às 5 da tarde. E amanhã, no dia do jogo, também das 9 às 5. A troca das notas fiscais e dos alimentos pelos ingressos da promoção Nota Show de Bola, a partir também das 9 horas, só aqui na bilheteria da Serrinha, de frente à sede da Polícia Federal. A diretoria do Goiás deve oficializar somente após o jogo contra a Aparecidense, mas o atacante Araújo, ídolo do Goiás de 1997 até 2003, está de
de volta, contrato até o final de 2014. O jogador depende da liberação do Atlético Mineiro, o que deve acontecer nos próximos dias. Diretoria do Goiás aguarda apenas a liberação do Atlético Mineiro. Questões salariais, questões financeiras, todas acertadas. Araújo é do Goiás até dezembro de 2014. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. O técnico Luiz Felipe Scolari preferiu fazer mistério e não antecipar o time que vai entrar em campo hoje à noite, 22 horas no Mineirão, para fazer amistoso contra o Chile. Nas posições em que há disputa, Felipão só antecipou o escolhido em duas. Jean será o lateral direito, deixando Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, no banco de reservas. E no gol, outro jogador tricolor foi escolhido, Diego Cavalieri, que disputava a posição com Jefferson. Felipão justificou a improvisação da lateral, lembrando que Jean, volante de origem, sabe atuar nas duas posições. A grande dúvida, assim, fica no ataque. O time ficaria com Cavalieri, Jean, Hever, Dedé e André Santos, Fernando, Paulinho, Jadson e Ronaldinho, Neymar e Leandro Damião ou Alexandre Pato. 7h45. Jogadores do Atlético reclamam de investimentos atrasados nesta reta final do Campeonato Goiano e fazem motim. Crise no Atlético. Jogadores vieram a público cobrar do presidente Valdivino José de Oliveira salários atrasados. Goleiro Márcio, volante Pituca, o Robson, todos os jogadores remanescentes da ascensão do Atlético em 2007. No entanto, uma cobrança generalizada. O limite chegou. Afinal de contas, o Atlético convive com salários atrasados. E a partir de agora, a expectativa fica para o que esse time vai demonstrar dentro de campo. Nas semifinais do Campeonato Goiano, contra o Goianésia no próximo domingo. Uma provável final contra o Goiás, Campeonato Brasileiro. O goleiro Márcio chegou a dizer que 80% do grupo de jogadores pode não continuar para a sequência da temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Vila Nova apresenta novo diretor de futebol. No Vila Nova, os jogadores estão de folga por toda a semana, já que o Vila se livrou do descenso. A divisão de acesso do Campeonato Goiano, a representação acontecendo só na segunda-feira da próxima semana. Ontem à tarde, o presidente executivo do Vila, Marcos Martinez, apresentou o novo diretor de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, conselheiro do Vila Nova, coordenador das categorias de base do Vila, então foi convidado pela diretoria e aceitou o cargo de novo diretor de futebol do profissional. Hugo Jorge Bravo, que já adiantou, não vai deixar a coordenação da categoria de base. Para ele, a direção de futebol tem que estar diretamente ligada às categorias de base. Exigiu um gerente de futebol de sua confiança, que é o Francisco Elísio Albuquerque. Está há um tempo afastado do futebol diretamente, mas ajudou a montar o time do Rio Verde da temporada passada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol paraguaio, Nicolás Leoz, pediu sua renúncia de todos os cargos na FIFA, além de ter colocado a presidência da entidade sul-americana à disposição. As informações oficiais dão conta que a decisão foi por recomendação médica. Nicolás Leoz foi submetido em novembro do ano passado a uma cirurgia para corrigir uma obstrução em uma de suas artérias. A operação foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O site da FIFA já confirma em nota a saída de Leoz de seu comitê executivo e indica que recebeu por carta a informação sobre o pedido de renúncia da Conmebol e ainda informa que a Confederação Sul-Americana terá que indicar imediatamente o substituto do paraguaio para o comitê executivo. Faltando 12 para as 8, do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020.
Não perca! Nesta quarta, o Sistema Brasil Central de Rádio transmite ao vivo o amistoso entre Brasil e Chile. Acompanhe todos os detalhes a partir das 9 da noite com a equipe do Scratch de Ouro. Brasil e Chile, você confere aqui no Sistema Brasil Central de Rádio. O esporte anda, a Brasil Central comanda. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, defendeu a multa de 40% sobre o saldo do FGTS para o caso de demissão sem justa causa de trabalhador doméstico. O senador Romero Jucá, que é relator da Comissão para a Regulamentação da Lei dos Domésticos, propôs reduzir a multa para 5%. A regulamentação ainda vai ser votada pela comissão. 7h51. O Ministério Público Federal em Goiás obtém liminar que obriga o INCRA a regularizar a reforma agrária no estado. A liminar determina que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Goiás, faça o cadastro dos possíveis beneficiários, suspenda os processos administrativos para aquisição de novas áreas a partir de março deste ano e que ainda não tenha gerado ação de desapropriação e dê publicidade e transparência ao processo seletivo e cadastramento de famílias. O superintendente do Instituto, Jorge Tadeu Jatobá Correia, afirma que medidas já foram tomadas para o cumprimento das determinações. Nós pretendemos aprimorar nosso processo de regularidade cadastral dos assentamentos de reforma agrária e não só apenas cadastral, mas regularidade ambiental. Tanto é que nós firmamos um termo de ajuste de conduta com o MPF nesse sentido e, inclusive, depois desse termo de ajuste de conduta, com os trabalhos e o cumprimento das metas estabelecidas, nós até já reduzimos em quase 50% o passivo de reserva legal nos assentamentos. Jorge Tadeu Correia acrescenta que já possui um plano de ações para a correção de qualquer irregularidade no processo de reforma agrária. O INCRA trabalha com em torno de 20 ações. O MPF elegeu essa ação como uma ação prioritária e nós estamos trabalhando, já temos um plano de trabalho pronto para ser apresentado, inclusive nesse sentido, que é supervisão ocupacional dos lotes de reforma agrária, que é o aprimoramento do cadastro, porque nós temos um cadastro de candidatos ao programa de reforma agrária no nosso sistema que se chama CIPRA. Estamos aprimorando e eu acho que a evolução foi justamente essa, a inclusão de todas essas famílias, esses candidatos ao programa de reforma agrária, no cadastro único do governo federal. Acho que isso dá muito mais transparência. O tema da reforma agrária tem sido motivo de várias ações do Ministério Público Federal em Goiás. Em 2009, foi instaurado um inquérito civil público para apurar o processo de assentamento em Goiás. Em 2001, foi realizada uma audiência pública para discutir a não existência de cadastro geral na autarquia que apontasse a demanda efetiva de potenciais beneficiários do programa no estado. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. A Câmara dos Deputados aprovou o reajuste de 15,8% para 7 carreiras de servidores públicos do Executivo Federal. Segundo o projeto, o aumento vai ser parcelado até 2015. O texto já foi aprovado pelo Senado e segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Banco do Brasil reduz dinheiro nos caixas eletrônicos no período noturno. A redução já está sendo aplicada desde o dia 18 deste mês e acontece onde há a maior incidência de ataques. Em algumas agências, 70% a menos de dinheiro vai estar disponível. O objetivo, segundo a assessoria do Banco do Brasil, é inibir ataques aos caixas eletrônicos e também aumentar a segurança do cliente. O vice-presidente de relacionamento da Associação dos Bancos, Asban Goiás, Mário Fernando, avalia que a medida penaliza o cliente. É de lamentar porque essa situação de insegurança pública está fazendo com que as instituições tenham que diminuir a oferta desse serviço à população. Durante já mais de 3 décadas, as instituições vêm investindo maciçamente nesses canais alternativos de atendimento. Mas, infelizmente, o recrudescimento da violência, os arrombamentos dos estabelecimentos para explodir caixas, estão forçando uma diminuição nessa possibilidade de atendimento. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, em janeiro e fevereiro deste ano, 26 caixas eletrônicos foram arrombados em todo o estado, quase 3 vezes a mais do que o mesmo período do ano passado. Os números preocupam a Asban. Claro que preocupa. É uma atividade de prestação de serviço das mais importantes para a sociedade e preocupa. Nós temos uma estrutura aqui de um
um comitê de segurança bancária integrado por pessoas especializadas de cada uma das instituições. Temos mantido uma grande parceria com os órgãos de segurança pública, buscando troca de informações rápidas, tentando com isso cercar e cercear a ação dessas quadrilhas, desses meliantes, mas eu reitero, é um tema mais amplo. Para Mário Fernando, se não houver mais investimento em segurança pública, a tendência é que outros bancos também vão restringir serviços, e isso vai prejudicar principalmente os usuários. O Banco Bradesco também já reduziu o dinheiro no período noturno nos caixas eletrônicos. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Toma posse novo defensor público do Estado. Composta por 80 advogados do Estado, a Defensoria Pública tem agora como defensor-geral Cleomar Riso Excelin Filho, que foi escolhido pelo governador Marconi Perillo em uma lista tríplice encaminhada ao Palácio das Esmeraldas no início da semana passada. Ao ser empossado nesta terça-feira, o novo defensor, que assume o lugar que desde outubro do ano passado era ocupado provisoriamente pelo Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, falou sobre como pretende trabalhar. Desafios a gente sabe que vamos encontrar muitos, porque como instituição nova a gente tem que batalhar para estruturação física. Um dos nossos objetivos é trabalhar junto ao Poder Judiciário para que o concurso que encontra em andamento ele finalize, e esses são os principais, eu acho que objetivos nossos iniciais. Nós temos também projetos, está dentro dos nossos projetos, lutar por sede própria. Nós ocupamos espaço dentro do Poder Judiciário, mas embora esses espaços nós não podemos perder como Ministério Público, temos que ter espaço junto ao Poder Judiciário para facilitar até o trânsito dos processos e as partes que nos procuram ser mais fácil do acesso à informação processual mais imediata. Em Goiás, somente Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Inhumas contam atualmente com o serviço da Defensoria Pública. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. Os preços do etanol nas bombas dos postos de combustíveis em Goiânia começaram a sofrer outro reajuste. O preço médio do litro do etanol na capital ainda ontem era de R$ 1,99, mas alguns postos já vendiam o produto a R$ 2,10, uma alta de 5,52%. Embora a maioria dos postos ainda esteja comercializando o litro do etanol abaixo de R$ 2,00, a perspectiva é de que haja elevação de preços no decorrer da semana. Esse aumento deve neutralizar a medida de desoneração do governo, que zera o imposto de 12 centavos por litro. Ontem o governo federal anunciou um pacote de medidas de estímulos ao setor sucroalcooleiro, como a redução de incidência do PIS e COFINS e a aprovação de linha de crédito para renovação e implantação de canaviais. A HGG comemora a otimização de cirurgias de deformidades faciais. O Hospital Alberto Rassi, o HGG, apresenta balanço de 45 dias do programa de tratamento de deformidades faciais, Proface. O cirurgião dentista Fernando Almas, coordenador do programa, comemora os resultados e explica quais cirurgias foram realizadas no período. Desde o início do programa, no dia 8 de março, foram realizadas 51 cirurgias aqui no hospital, sendo 38 só nesse mês de abril. Foi mais do que a produção de 2011 e 2012 juntas. Então o programa Proface veio para trazer isso para os pacientes. Tratamento, qualidade no tratamento, não só rapidez nele, mas qualidade. No Proface nós fazemos, como o próprio nome sugere, todas as deformidades da face, sendo ela congênita ou adquirida. O diretor-geral do HGG, André Braga, aponta os motivos da otimização das cirurgias. Antes da administração da Organização Social IDETEC em nossa instituição, devido às amarras da administração direta, faltava muitas dessas condições para nós darmos um atendimento com dignidade ao nosso usuário. Gradativamente, de forma bem rápida, o IDETEC implementou ações para repaginar a nossa instituição. Deixar a instituição a ponto de cumprir com seu papel de ser um centro de excelência em alta complexidade de assistência. Prova disso é o programa Proface. Já o motorista Edson Campos, de 36 anos, não esconde a satisfação de voltar à rotina normal após cirurgia na face. Para mim é grande proporção, porque eu não podia abrir o maxilar, não podia me alimentar direito. O interessado em fazer o tratamento deverá procurar uma unidade básica de saúde para que seja feito o encaminhamento.
Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, pontualmente 8 horas, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio do Zeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Avadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.